Olá pessoal, meus jovens, meninos e meninas que estão aí no... Aliás, eu tenho que dizer assim, ó, meninas e meninos, né? Primeiro as damas, ok? Então vocês que estão aí no ensino médio, que vão cursar a universidade, logo vocês estão entrando na universidade, né? Porque o ensino médio é apenas uma etapa preparatória para ingresso na universidade. Ok, pessoal? Então você que se liga aí, que está no estado do Amazonas, aqui na capital de Manaus e no interior, se liga aí nesse canal Biologia e Cidadania, que eu vou comentar aqui, dar umas boas dicas sobre questões do PC, questões de biologia. Eu sou o professor Manuel Amaro, sou professor de Biologia do Instituto Federal do Amazonas e neste vídeo nós vamos ter uma interação bem bacana sobre biologia e ver que tudo não passa de chuchu, beleza, mamão com açúcar, melzinho no pão, batata doce. Logo depois da vinheta, fica com o tio Amaro. Olá meus queridos, aqui de volta comigo, né? Questão 29 do processo seletivo contínuo, PC da UFAM, primeira etapa, vamos lá? As moléculas de DNA e RNA são fantásticos repositórios informacionais comuns a todos os seres vivos. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Vamos lá? Olha só, alternativa A, houve um período abiótico em que as moléculas de DNA dominaram o planeta. Olha pessoal, mesmo no início da vida, começou ali os coacervados e tudo, não houve esse período em que moléculas de DNA dominou o planeta, né? Alternativa B, além de serem moléculas informacionais, ou seja, são moléculas que contêm as informações, que são as informações genéticas, né? O DNA e o RNA também apresentam atividade enzimática. Olha pessoal, o RNA em alguns casos apresenta atividade enzimática. Porém, o DNA não. C. Na dupla hélice do DNA, as bases púricas, citosina e timina, ligam-se às bases pirimídicas, adenina e guanina. Olha, as bases púricas, citosinas, a base citosina ela se liga à guanina. E a base timina se liga à adenina. Portanto, está trocado aí, não está respectivo. Então, não é, veja bem, citosina, guanina, timina, adenina. Então seria, se fosse para ser correto, teria que ser timina e citosina se ligando a adenina e guanina. Ou citosina e guanina se ligando a guanina e adenina. Portanto, a respectividade não está correta, ok? Alternativa D. Um nucleotídeo nos ácidos nucleicos é formado por um fosfato ligado a um açúcar, que por sua vez é ligado a uma base nitrogenada. Vamos ver aqui só um pouquinho, pessoal, no esqueminha aqui, em relação ao nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é aquela sequência no DNA, ok? Olha só, aí do lado esquerdo da sua tela nós temos o nucleotídeo de DNA e no lado direito nós temos o nucleotídeo de RNA. Nessa parte amarela um grupo fosfato, nessa parte azul açúcar e nessa parte cinza a base nitrogenada. Você pode ver aí que no DNA o açúcar é uma pentose desoxirribose e as bases nitrogenadas são aí nessa parte cinza adenina, guanina, citosina ou timina, não é? E no RNA, veja aí, amarelo, o grupo fosfato. O que muda aí? O que muda aí é em relação ao açúcar, que no RNA é uma ribose, é uma pentose, né, que tem 5 carbonos, do tipo ribose, né? E as bases nitrogenadas são aquelas, podem ser adenina, guanina, citosina ou uracila. No RNA tem uracila no lugar da timina que tem no DNA, ok? Voltando à nossa questão aqui, pessoal, vamos lá? Vamos ver aqui o que nós temos aí. Então, não resta dúvida, né? O nucleotídeo dos ácidos nucleicos é formado por um fosfato ligado a um açúcar, que por sua vez é ligado a uma base nitrogenada. Portanto, é a letra D. Aí tem as moléculas de RNA são
compactadas nos nucleossomos. Não, as moléculas de RNA, quando elas são fabricadas, elas passam por um processo de maturação, mas são armazenadas temporariamente no nucleolo, não são nos nucleossomos. Os nucleossomos são aquelas bolinhas, né, que formam o DNA quando estão ligados ali nas histonas. Beleza? Vamos para frente? Próxima questão, número 30. São vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, respectivamente. Bom, pessoal, primeiro vamos analisar quem são as vitaminas lipossolúveis. São as vitaminas A, D, K e E. As vitaminas hidrossolúveis, vitamina C e do complexo B. O complexo B tem aí um bocado de vitamina, várias vitaminas. Então vamos ver aqui, por exemplo, B1 e B2, olha, do complexo B é hidrossolúvel, então não está respectivo, tem que ser a primeira hidrossolúvel e a segunda lipossolúvel, como ele está pedindo na questão. Retinol e tiamina, olha só pessoal, retinol corresponde à vitamina A. Quem é a vitamina A? A vitamina A é lipossolúvel, portanto ela não é hidrossolúvel. Tiamina é a vitamina B1. Né? Olha só, vitamina B1 é o que? É hidrossolúvel, tá? Niacina corresponde à vitamina B3, ok? Então, vitamina B3 é hidrossolúvel. E o tocoferol? O tocoferol é a vitamina E. Quem é a vitamina E, pessoal? Lipossolúvel. Então, alternativa, não deixa dúvida, letra C, niacina e tocoferol, ok? Deixei o esqueminha aí para você, fazer um print aí para você, dar uma revisada na questão das vitaminas, dar uma olhada aí, dar uma estudadinha aí, porque as vitaminas caem bastante em Enem, no PSC, tá? As vitaminas, suas funções, sua carência, as deficiências, o que ela causa e tudo, ok? Vamos para a próxima? Na molécula de DNA humana, há aproximadamente 30% de timinas. Olha só, pessoal, 30% do DNA humano, aproximadamente, são de base nitrogenada timina. Qual a porcentagem das outras bases nitrogenadas? Adenina, citosina, guanina e... adenina, citosina e guanina nessa molécula. Olha só, interessante. Isso aqui é questão de lógica, é uma questão muito fácil. Se tem 30% de adenina, olha só, a adenina, você pode ver nesse esqueminha que eu botei aí nessa figura, AT, ou então TA. Você pode ver que a adenina sempre está ligada à timina. Isso quer dizer que se tem 30% de timina, obrigatoriamente tem 30% de adenina. Forma aí 30% mais 30%, formando aí 60%. Restando aí apenas 40% para a guanina e citosina. Portanto, tem 20% de guanina e 20% de citosina. Não resta dúvida, é a letra A. 30% de adenina, 20% de citosina e 20% de guanina. Olha só, 20 mais 20, 40, aí citosina e guanina, mais 30, 70, o que falta? Os 30% da timina, que ele já deu na questão, pessoal. Molezinha, né? Chuchu, beleza isso aí. Ok, pessoal. Então vamos para a questão 33, né? Analise as afirmativas a seguir. O item 1. Cloroplastos são estruturas celulares componentes do sistema de endomembranas, assim como o retículo endoplasmático. Não, pessoal, cloroplasto não pertence ao sistema de endomembranas, tá? Cloroplastos são organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese e são organelas envolvidas por duas membranas lipoproteicas. 2. Estereocílios são especializações das membranas plasmáticas que permitem o aumento de área superficial. Estereocílios são extensões, né, especializações da membrana que aumentam a área de superfície para melhor absorver os nutrientes. 3. As proteínas motoras são componentes do citoesqueleto celular. Exatamente, são proteínas que dão aquele movimento ao citoplasma, principalmente na época de quando a célula está se dividindo e para alguns movimentos dentro da própria célula.
4. Os microfilamentos participam ativamente da citocinese. Os microfilamentos, eles realmente participam do movimento de citocinese. Citocinese é a divisão do citoplasma, né? Quando a célula está sofrendo um processo de divisão, então esses microfilamentos participam nesse processo. 5. Os centríolos participam da síntese proteica, facilitando a ligação RNA transportador códon. Os centríolos, eles não participam de síntese proteica, eles participam da formação do fuso acromático, do fuso mitótico, do áster, durante o processo de divisão celular. Portanto, o que está correto aí é a O2, né? A3 e A4. Portanto, qual é a letra? É a letra alternativa C. 2, 3 e 4 estão corretas. Beleza? Ok. Pessoal, questão 34. O sistema vascular permite o transporte e a troca de metabólitos e gases através do corpo dos metazoários. Quem são os metazoários? São todos aqueles organismos multicelulares, né? Os animais, ok? Há uma hierarquia quanto ao diâmetro da vasculatura e à efetividade dessas trocas. Pergunta-se, e a que nível de hierarquia vascular ocorrem as trocas gasosas? E 2i, que camada em uma artéria é composta principalmente por músculo liso? Ou seja, ele está perguntando aonde é que ocorrem essas trocas, tá? Essas trocas de substância e de gases, né? Metabólitos e gases, né? Ocorrem as trocas gasosas. Ele está perguntando aí na primeira alternativa, na primeira, aí no enunciado da questão. E o 2, que camada em uma artéria é composta principalmente por músculo liso? Olha, muito bem. Então vamos logo explicar. Primeiro, pessoal, as trocas gasosas ocorrem lá no final das arteríolas, que a gente chama lá, que ela vai se ramificando, transforma-se em capilares sanguíneos. Então, é no capilar que existe as trocas gasosas. Em relação à camada da artéria, olha só, a artéria ela é dividida em 3 camadas. Uma interna, né? A mais interna é uma camada de tecido epitelial, formada por uma camada de células achatadas, que chama-se de endotélio. A média, né, que chama-se túnica íntima. A túnica média ela é formada por tecido conjuntivo e liso, principalmente liso. E a túnica adventista é formada por tecido conjuntivo fibroso. Então, trocas gasosas ocorrem no capilar e aqui a camada da artéria, que é formada principalmente por tecido liso, é a túnica média. Portanto, não resta dúvida, letra D. Ok, pessoal? Assinale a alternativa que contém a sequência correta que corresponde às perguntas I e 2I. Questão 30. Durante a acomodação visual, a forma da lente, ou seja, do cristalino, é mudada para manter a distância focal constante, permitindo que uma imagem distante seja focada sobre a retina. Que problema de acomodação corresponde à formação da imagem de um objeto distante? I, anterior, e 2i, posterior à retina. Então, ou seja, quando a imagem forma anterior à retina, pessoal, isso quer dizer que você tem um problema de acomodação visual, ou seja, você precisa aproximar o objeto. É quando você tem miopia, para você tem dificuldade de enxergar de longe, tá? E posterior à retina é quando você tem presbiopia, que é a dificuldade de focar, uma visão desfocada. Então você precisa afastar, né? Você tem problema em relação à questão de visão, de enxergar de perto. Você precisa afastar o objeto. Então, respectivamente, tem aí anterior e posterior, miopia e presbiopia, ok? Mas vamos analisar primeiro. Vamos analisar aqui a alternativa A, por exemplo, I, glaucoma. Olha, glaucoma é quando existem danos no nervo óptico, né? Que aí você tem problema na pressão do olho,
não está relacionado à questão de formação de imagem. E astigmatismo é uma visão desfocada, isso ocorre muito com pessoas já de idade avançada, ok? Presbiopia eu já falei, que é a dificuldade de enxergar de longe, né? Ou perdão, de perto, e hemetropia. Hemetropia é a visão normal, quando não tem nenhum problema. Presbiopia eu falei, e a alternativa C, e a catarata. A catarata é uma opacidade, né? Uma opacidade que ocorre aí no olho, na região do olho, causando aí problema na visão. Então, não resta dúvida, a correta é a alternativa D. Ok, pessoal? Vamos para frente? 31. Se você pretender visitar Machu Picchu, lá no Peru, também chamada Cidade Perdida dos Incas, ela fica a 2.430 metros de altitude, é bastante alto lá. Órgão e 2I, hormônio, irão sinalizar para a ativação da hematopoiese. Primeiro, tem que saber o que é hematopoiese. Hematopoiese, pessoal, é a produção dos elementos figurados do sangue, lá que ocorre lá na medula óssea, né? E a hematopoiese, né, ela é feita, ela é desencadeada através de um hormônio, né, que chama-se de eritropoietina. A eritropoietina, ela é produzida no rim, lá no córtex renal, e esse órgão, o rim, ele precisa ser, né, como é que se diz, ativado para produzir a eritropoietina, que ativa o metabolismo, o sistema de hematopoiese. Portanto, não resta dúvida, é a alternativa C, ok? Se a gente for analisar a alternativa A, não tem muito a ver, porque a adrenal é a glândula suprarrenal, né, que produz adrenalina. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que tem a ver com a questão da glicemia no sangue, né, a taxa de glicemia. Pâncreas, né, que produz a insulina, e não tem a ver, porque a outra é epinefrina, é a mesma coisa que a adrenalina, né, que está relacionada à questão de outros, né, processo. Então, a letra C seria a correta, ok? A medula óssea é onde ocorre a hematopoiese, mas não é esse órgão que é primeiro sinalizado. Primeiro ativado é o rim para produzir eritropoietina, para desencadear, ativar o sistema de produção de hemácia, tá? A hematopoiese. O calcitriol está relacionado à vitamina D, né? Que é a questão da reabsorção do cálcio, né? Então, hipófise, norepinefrina. Hipófise, você sabe que é a glândula mestra, mas não está relacionada a essa questão de produção desse hormônio aí da letra C, ok? E a norepinefrina é a noradrenalina, que é um neurotransmissor produzido aí pela adrenal, beleza? Vamos lá? Questão 32. Se o hormônio aldosterona for injetado em um paciente, que órgão e 2I processos serão estimulados? Pessoal, aldosterona é um hormônio que está relacionado com a absorção de sódio no rim. Então, dê uma lida aí sobre essa questão de aldosterona, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links que vocês vão pesquisar, para vocês pesquisarem. Então, não resta dúvida, a questão alternativa D, ok? O rim, né? E a absorção. O rim é o que vai ser estimulado, e absorção de sódio no rim, que é uma das funções da aldosterona. Então nós vamos aí para o PSC UFAM 2017, terceira etapa. Vimos ali a primeira e a segunda, e agora vamos ver a terceira. Ok, pessoal? Os vírus foram detectados muito antes que a técnica de cristalização permitisse ao pesquisador americano Wendell Stanley, em 1935, evidenciar a estrutura do TMV, que é Tobacco Mosaic Virus, ou seja, vírus do mosaico do tabaco, vírus do mosaico do fumo, né? Todo mundo que aqui não conhece tabaco quer dizer fumo, que é o tabaco.
Em 1883, por exemplo, o pesquisador alemão Adolf Meyer verificou que era possível transmitir a doença a plantas sadias de tabaco, simplesmente pelo contato da seiva de uma planta doente em folhas sadias. Na sequência, vários ensaios foram realizados, visando a caracterização dos vírus, e atualmente o conhecimento desses agentes nos permite afirmar. Então, afirmar exceto. Então, vai ter uma alternativa que não permite essa afirmação, beleza? Alternativa A, bacteriófagos, são vírus que se hospedam em células bacterianas. Os fagos, como são conhecidos, constituem ferramenta importante para a clonagem de genes em biologia molecular. Ok, pessoal, isso aí é correto, tá? Esses vírus bacteriófagos, eles se alimentam, eles se hospedam em bactérias, tá? E também permite essas técnicas aí. B. Os vírus apresentam um capsídeo, que consiste geralmente em um envelope proteico, cuja função é envolver e estabilizar o ácido nucleico viral, além de facilitar sua adesão e penetração em células hospedeiras. Ok, pessoal, esse é realmente, os vírus apresentam esse capsídeo, né? Para abrigar e estabilizar o seu material genético, que é o ácido nucleico, tá? Que está lá dentro dele, que pode ser RNA ou DNA, e facilitar a adesão nas membranas e penetrar nas células. Alternativa C. Os vírus contêm apenas um tipo de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. No entanto, há os que utilizam tanto DNA quanto RNA durante diferentes estágios do seu ciclo de vida. Isso é correto, pessoal, tá certo. D. Vírion é um termo utilizado para partículas virais completas, as quais constituem formas infectivas dos vírus. Olha, pessoal, vírion é quando o vírus não está dentro de uma célula, é chamado de vírion, né? Tá correto também. E a alternativa é, os vírus são considerados os menores agentes infecciosos, variando entre 20 a 30 nanômetros, equivalendo ao tamanho das menores bactérias já caracterizadas. Olha, pessoal, os vírus não são menores agentes, tem agentes infecciosos menores do que vírus, tá? Às vezes é um pedaço de proteína, como por exemplo os prions, né, os virioides, tá? Então, a alternativa que não pode ser afirmada nesse caso, a alternativa é. Vamos lá? Questão 32. A evolução é sustentada por evidência científica que o pesquisador observa através de mudanças em pequena escala e traçando inferências, ou seja, ele fazendo comparações para mudança em escala maior. Dentre as observações das mudanças evolutivas explicadas e fundamentadas em evidências científicas, podemos citar, exceto, tá. Alternativa A, homologia. Primeiro, você precisa saber o que é homologia. Homologia, pessoal, é resultante de adaptações dos animais a viver em ambientes diferentes. Como, por exemplo, uma adaptação aí constitui os órgãos homólogos, como por exemplo, asas de pato ou de asa branca e nadadeira de baleia. Então, são órgãos homólogos que têm a mesma origem embrionária, porém desempenham função diferente, ok? Biogeografia. A biogeografia é relação à questão da região onde os animais vivem. Realmente tem a ver com a evolução, tanto as homologias como a biogeografia. C. Registro de fósseis. Claro, registro de fósseis são observações que os cientistas fazem para aferir, né? Inferir ou concluir ou deduzir questões de evolução. Resistência de bactérias e vírus. Existem bactérias que resistem, que evoluem, que mutam, né? Que causam mudanças no seu componente genético, que resistem a antibióticos, e vírus também que resistem a determinadas vacinas, como é o caso do HIV. O HIV ele está sempre causando mutações nele mesmo e se livrando das vacinas. A alternativa é origem independente das espécies. Olha, as espécies elas não têm como
a se originar independentemente, tá? Não tem a ver aí com a observação da evolução. Então, a letra E é a que não pode ser afirmada nesse caso. Vamos para a próxima. 33. Os fungos constituem organismos heterotróficos que incluem tipos morfológicos extremamente diversificados, sendo incluídos nesse grupo, exceto, espécie gosta muito dessas questões, né? Exceto, não sei o que, exceto. Então tem que prestar bem atenção, pessoal. Então nós temos aí a orelha de pau. Orelha de pau são aqueles fungos que ficam ali nos troncos de árvores, em pedaços de madeira já mortos e tudo, formando como se fossem umas orelhas. Então são fungos. Leveduras também são fungos, né? Que são os fungos fermentadores, né? Por exemplo, o que faz a fermentação da cerveja, tá? Actinomicetos não são fungos, são bactérias produtoras de antibióticos. Portanto, actinomiceto é a alternativa correta. Champignon, que é um cogumelo comestível, é fungo. Candida albicans é fungo. Fungo que, por exemplo, esse fungo ele está presente na vagina, na genitália, né, causando problemas aí de candidíase quando, né, ocorre baixa na imunidade ou alguma coisa desse tipo. Ok, pessoal, vamos para a próxima, meus heróis. Olá! Questão 34. Analisem os itens a seguir. Item 1. Apresentam simetria bilateral ao estágio larval e sistema vascular aquífero que se ramificam em pés ambulacrais. Apresentam movimento lento ou são sésseis. Muito bem, pessoal. Isso aí é característica, sabe de quem? Dos equinodermatas, dos equinodermas. Vamos botar o nosso esqueminha aqui. Então, 1 corresponde ao equinodermata, equinodermos. Item 2. Apresenta o exoesqueleto segmentado, apêndice articulado, órgãos sensoriais bem desenvolvidos e sistema circulatório aberto. Ó, pessoal, quem é que apresenta os pés articulados? São os artrópodes. O próprio nome já diz, artro, articulação, né? Artículos, articulado, e podos de pé. Então, 2 corresponde a artrópodes. Item 3. Apresentam simetria bilateral, corpo achatado dorsoventralmente, não apresentam cavidade corporal ou órgãos especializados de circulação. Ele está falando aí, essa cavidade corporal é o celoma. Quem são os animais que não apresentam celoma, que não tem cavidade? São os platelmintos, que correspondem às planárias, né? Às tênias, tá? Que são vermes. Tênias, por exemplo, são parasitas humanos, parasita do boi, parasita do porco e parasita do homem. 3 platelmintos, meus heróis. 4 apresentam em sua maioria plano corporal radial contendo uma cavidade gastrovascular com uma única abertura que funciona como boca e ânus. Muito bem, isso aí, pessoal, é propriedade, essa morfologia aí são dos quinidária, né? É o filo quinidária, os quinidários. 5, são animais sésseis, filtradores e não apresentam tecido verdadeiro, apesar de apresentarem diferentes tipos celulares. Quem são esses camaradas aí? São as esponjas, que são classificadas no filo dos porífera, né? São os porífera. Beleza, pessoal? No grupo dos poríferos. Então tá aí, ó. 1 equinodermato, equinodermo, 2 artrópodes, 3 platelmintos, 4 quinidário, 5 poríferos. Vamos para a alternativa. Assim, na alternativa que melhor relaciona o item ao grupo correspondente segundo suas características morfofuncionais. Que nome bonito, né, pessoal? Morfofuncionais. Olha só. Primeiro A, artrópodes. Pronto. O 1, o 2 é artrópode? Sim. O 4 é nematelminto. Nematelminto, pessoal, são nematóides. Eles não estão incluídos aí nos itens, né? Que corresponde ao ascarilumbricoide, né? A lubriga.
E 5, equinodermo. Quem é equinodermo? Equinodermo é que fala A1, então não é a alternativa A. B, cordados. Pessoal, aí não tem nenhum dessas alternativas aí, esses itens 1, 2, 3 que se relacionam a cordados, tá? Cordados são animais mais evoluídos, mais recentes, como nós, por exemplo, né? Nematelmintos também não tem nenhum aí que se refira a nematóides. Quarto equinidário. Quarto equinidário mas cordado não é, nematelminto não é. C, primeiro equinodermo. Opa, primeiro equinodermo. 3, platelmintos. 3 platelmintos. E 5, poríferos. 5 poríferos. Portanto, a letra C. Ok, meus heróis. Belezinha? Chuchu, beleza? Mamão com açúcar, melzinho no pão, batata doce. Vamos lá, meus heróis. Próxima. Todos os cordados compartilham um conjunto de caracteres derivados, embora muitos grupos e espécies apresentem essas características apenas em um período curto, ou seja, durante o seu desenvolvimento embrionário, né? Depois desaparece. Em relação a esses caracteres derivados, analise os itens a seguir. Então, caracteres derivados, né? Que deriva do seu antecessor, do seu genitor. Cordão nervoso dorsal oco. Todos os cordados possuem esse cordão, né, nervoso dorsal, tá? Oco. 2, mandíbula. Nem todos os cordados apresentam mandíbula, viu, pessoal? Existem cordados como alguns peixes que não possuem mandíbula, né? Notocorda, sim, a principal característica dos cordados é apresentar uma notocorda, que é uma estrutura de suporte que na grande maioria dos animais desaparece com o desenvolvimento do organismo. Pulmões, olha pessoal, pulmões não são todos os cordados, né? Por exemplo, os peixes não têm pulmões, né? Com exceção de alguns peixes pulmonados, mas a maioria não tem pulmões. Então é uma característica que é compartilhada com todos. Quinta, cauda pós-anal. Sim, os embriões dos cordados apresentam uma cauda, porém, como nós, por exemplo, não temos cauda depois que se forma o feto, né? Só no iníciozinho. Então, pessoal, qual é a alternativa corretinha? É a letra B. Somente o item 1, o item 3 e o item 4 estão corretos. Beleza, pessoal? Grande fera aí no PSC para a UFAM 2018. Vamos lá, pessoal. Questão 36. A ecologia de populações estuda a forma como elementos bióticos e abióticos podem interferir em flutuações populacionais, segundo critérios variados, tais como a densidade, a distribuição, o tamanho, a estrutura etária das populações, entre outros. Sobre esses critérios, assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Então, letra A, densidade. O que é densidade populacional, hein, pessoal? Está dizendo densidade. Densidade é a quantidade de indivíduos por unidade de área ou volume. Não resta mais nenhuma dúvida, não precisa nem olhar as outras. Está corretíssimo. Letra A. Próxima. Ok, pessoal, terminamos aí por hoje o vídeo, né, sobre o PSC da UFAM, primeira e segunda etapa. Essas questões que eu falei para vocês aí, primeira, segunda e terceira etapas, essas questões foram referentes ao PSC de 2017. Né? Quem quiser conferir é só entrar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam acessar esse material, tá bom? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Né? Se você tem dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijão no coração para todos, bons estudos e sucesso nessa longa jornada. Belezinha? Tchau, tchau.